Querida família, peço encarecidamente que todos juntem-se a mim nessa novena. É apenas uma simples oração para o Divino Infante de Praga, na intenção do Cônego Fragelli. O Cônego Fragelli é um padre brasileiro que foi ordenado pelo Instituto de Cristo Rei, sumo sacerdote, e é enviado como missionário para a África. Lá ele tem a missão no Gabão. Ele que restabeleceu essa missão lá na África. E também parece que ia fundar uma missão aqui no Brasil. Talvez, né, já estava até na iminência de fazê-lo, mas foi atingido aí pela peste. O pulmão dele foi completamente assim destruído, né, mesmo pelo vírus. Tanto é que ele estava 100% no aparelho, no respirador, mas agora baixou para 40%. Seu quadro estava evoluindo, mas os médicos determinaram que o progresso dele, né, entrou num platô, não está evoluindo mais. E apenas um milagre ou então um transplante de pulmão. Aqui, até a irmã dele que escreveu esse texto fala assim, eu morreria, né, para salvar uma vida. Veja que nem todo mundo, infelizmente, tem conhecimento dessas coisas, mas nós sabemos, eu vou colocar aqui no final, o vídeo de uma aula do Padre Lodge, explicando por que nós não podemos doar órgãos vitais, pelo menos pelos critérios atuais. As pessoas não morrem e são mortas para exatamente extrair os órgãos dela. Então, aqui é totalmente inocente nessa irmã do Cônego Fragelli, e o cônego também não deve estar em condições, né, de pensar nessas coisas. Hoje, dia 23, é a vigília de São Rafael Arcanjo. Amanhã então a festa e depois ainda nós temos a oitava como devoção para pedir a este anjo, que é o anjo da cura, para curar o Cônego Fragelli, para que ele não precise realmente desse transplante. Mas veja só o que nós lemos no livro de Tobias, capítulo 12. É boa a oração acompanhada do jejum, e dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte eterna, apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Quando tu oravas com lágrimas, enterravas os mortos, quando deixavas o teu jantar para esconder os mortos em tua casa de dia e os enterrar de noite, eu apresentei as tuas orações ao Senhor. Porque tu eras aceito a Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me a curar-te e a livrar o demônio de Sara, mulher de teu filho. Peçamos a Deus que envie então São Rafael para curar o cônego. E eu tenho certeza que isso é possível, porque outro arcanjo, Gabriel, São Gabriel, disse a Nossa Senhora, que ela perguntou para ele como que isso se dará, como que vai acontecer esse milagre então para o cônego. E nós sabemos, mas para Deus nenhuma palavra é impossível, nenhuma palavra é impossível. Rezemos então a novena ao nosso Divino Rei Menino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Menino Jesus, eu recorro a vós. Pela intercessão de vossa bendita Mãe, ajudai-me nesta necessidade, pela recuperação da saúde do cônego Henrique Fragelli, porque eu firmemente acredito que a vossa divindade pode me ajudar. Eu espero com confiança obter a vossa santa graça. Eu vos amo com todo o meu coração e com todas as forças da minha alma. Eu me arrependo sinceramente dos meus pecados e vos imploro, ó bom Jesus, que me deis a força para triunfar sobre eles. Eu resolvo nunca mais vos ofender, e venho me oferecer a vós com a intenção de suportar tudo para não vos desagradar. Doravante, desejo servir a vós com fidelidade, e pelo amor de vós, ó Divino Menino, amarei meu próximo como a mim mesmo. Menino Deus, Todo-Poderoso, ó meu Jesus, eu vos imploro novamente, ajudai-me nessa necessidade. Concedei-me a graça de possuir-vos eternamente, com Maria e José, e de vos adorar com os anjos na corte celestial. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Geralmente você pode doar os órgãos pares sem problemas. Você tem 2 rins, resolve doar um para alguém da sua família que está precisando. Ótimo, mas você tem que estar ciente do que pode acontecer. Sempre há algum risco, não é? Os órgãos vitais individualmente só podem ser removidos após a morte, isto é, do corpo de um indivíduo de certo morto. Esta exigência é evidente, uma vez que comportar-se diversamente significaria causar a morte intencional do doador, mediante a remoção dos seus órgãos. Claro, não é? Você não pode fazer isso. Você tem que esperar a pessoa morrer para depois retirar os órgãos que são vitais. Espera-se a pessoa morrer para se retirar coração, pulmões, fígado, órgãos vitais, sem os quais você não consegue sobreviver. E agora vem outra pergunta: como é que eu sei que a pessoa morreu? Os chamados critérios de certificação da morte
usados pela medicina moderna, não devem, portanto, ser entendidos como a determinação técnico-científica do momento exato da morte da pessoa, mas como uma modalidade cientificamente segura para identificar os sinais biológicos de que a pessoa de fato morreu. A gente não sabe o momento exato da morte. A morte é um evento. Há um instante antes do qual eu estou vivo e depois do qual eu estou morto. Ela é um evento, mas a gente não sabe qual é o instante exato em que houve a separação de alma e corpo, em que o princípio vital se dissociou da matéria. É difícil determinar exatamente isso, mas é possível determinar se a morte já ocorreu, embora sem poder dizer em que momento exato ela ocorreu. E esses são os critérios de certificação da morte, que são basicamente dois. O critério cardiorrespiratório, que é o critério clássico, que se baseia na parada dos batimentos cardíacos e na parada da respiração. A pessoa parou de bater o coração e parou de respirar, está morta. Ou, mais modernamente, o critério neurológico, que é assim definido, a sensação total e irreversível de qualquer atividade encefálica, incluindo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E qual dos dois critérios adotar? Vocês são felizes por estarem aprendendo isso. Vocês vão ter que ensinar a quem não está aqui hoje, porque essa é uma lição que quase ninguém aprende. Que critério adotar? Vejamos o que disse o Santo Padre nesse discurso do ano 2000 para a Sociedade de Transplantes. Sim. Diante dos parâmetros odiernos de certificação da morte, quer se refira aos sinais encefálicos, quer se faça recurso aos mais tradicionais sinais cardiorrespiratórios, a Igreja não toma decisões técnicas, mas limita-se a exercer a responsabilidade evangélica de confrontar os dados oferecidos pela ciência médica com uma concepção cristã da unidade da pessoa, evidenciando semelhanças e eventuais contradições que poderiam pôr em perigo o respeito pela dignidade humana. Então, vamos ver qual dos critérios pode ser aceitável sem pôr em risco o respeito pela pessoa humana, sem, por exemplo, haver um perigo de se retirar de um corpo ainda vivo um órgão alegando-se que a pessoa está morta. Será que esse perigo existe? Vejamos. Este é o chamado problema da morte cerebral. Morte cerebral. Já ouviram falar dela? Antes de 1968, diz o neonatologista Paul Byrne, um médico atestava a morte quando não havia respiração, nem batimentos cardíacos, nem a resposta a estímulos. Acabou a respiração, acabou o batimento cardíaco, acabou a resposta a estímulos, quaisquer tipos de estímulos, a pupila dos olhos, a pessoa está morta. Isso até 1968. Hoje, uma pessoa pode ser declarada cerebralmente morta, mesmo que o coração esteja batendo e estejam normais sua pulsação, 120 batimentos cardíacos por minuto, sua pressão sanguínea 12/8, sua cor rosada e sua temperatura 36,5 graus. Nessas condições, uma pessoa pode ser declarada hoje cerebralmente morta, o que antigamente era impensável. Por quê? O que mudou? A mudança do critério cardiorrespiratório, que é clássico, para o critério neurológico de certificação da morte, ocorreu logo após o primeiro transplante de coração,
realizado pela equipe do cirurgião Christian Barnard, em 3 de dezembro de 1967, na cidade do Cabo, África do Sul. O nome dele é este mesmo, Christian com 2 As, Barnard, não é Bernard, é Barnard, tá? Este cirurgião fez um transplante de coração que causou sensação no mundo inteiro. Alguém conseguiu pegar o coração de uma pessoa e colocar na outra, e por algum tempo o coração passou a bater num corpo que lhe era estranho. Foi uma sensação. Embora o transplante de coração tenha esse resultado um grande fracasso, o paciente viveu muito pouco, mas o sucesso, ainda que temporário, deste procedimento causou uma sensação mundial. Bem, mas havia um problema. Como é que você tira o coração de uma pessoa e coloca na outra? O coração é um órgão muito sensível. Não dá para esperar a pessoa parar de bater o coração, cortar e depois enxertar na outra. O coração não resiste a isso. O único jeito de fazer um transplante de coração viável é arrancar o coração quando o organismo doador ainda estiver com o coração batendo. Mas, segundo o senso comum e segundo toda a tradição médica, coração batendo é sinal de vida. Ou seja, retirar o coração ainda batendo de uma pessoa seria um homicídio? E agora, como é que se faz isso? Bem, ele tirou o coração de uma pessoa ainda batendo. Como evitar a acusação de que ele havia cometido um homicídio? Era necessário mudar o critério de morte. Isso foi feito rapidissimamente. No mês seguinte, em 3 de dezembro de 67, foi feito o transplante de coração. Na cidade do Cabo, uma cidade lá da África do Sul. Curioso, porque não fizeram esse transplante em um país da Europa, nem nos Estados Unidos, foi lá no sul da África. Bem, no mês seguinte, ou seja, em janeiro de 68, reuniu-se nos Estados Unidos um comitê ad hoc, é um comitê para o caso, feito só para esse assunto, na Escola de Medicina de Harvard, para redefinir a morte como morte cerebral. Repito, o transplante ocorreu em dezembro de 67. Em janeiro de 68, reuniu-se o comitê ad hoc para redefinir a morte. Em menos de 6 meses, o trabalho do comitê já estava pronto. Seu relatório foi publicado na edição de agosto de 1968 da revista da Associação Médica Americana, começando com as seguintes palavras, por gentileza. A nossa intenção principal é definir o coma irreversível como um novo critério de morte. Isso não é linguagem científica. Um cientista não começa um trabalho dizendo em que ponto ele pretende chegar. Ele começa dizendo, vamos investigar para saber se a morte pode ou não pode ser definida como um coma irreversível. Mas aqui eles já começam dizendo que a nossa intenção é essa, definir o coma irreversível como novo critério de morte. Por quê? É uma pergunta que eu faço, porque eu também não tenho resposta para ela. Parece, porém, que a intenção última do comitê era criar um novo critério de morte que permitisse a extração de órgãos vitais, como o coração, o pulmão ou fígado, de pacientes comatosos, conectados a respiradores. Isso evitaria que fossem acusados de homicídio aqueles que retirassem tais órgãos de pessoas que tivessem o coração ainda batendo. O novo critério dito neurológico considera a morte equivalente a
a parada total e irreversível da atividade encefálica. Ou então, a cessação total e irreversível de toda a atividade encefálica, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. com sinceridade, eu não sei aplicar esse critério. Se disserem que é cessação total, eu consigo entender. Eu verifico se o encéfalo parou totalmente de funcionar. Agora, a palavra irreversível para mim é ininteligível, porque eu não sei se ao parar ele vai voltar a funcionar, porque eu não consigo prever o futuro. Irreversível não é algo de presente, é algo de futuro. Não é um diagnóstico, é um prognóstico. E para se fazer um diagnóstico de morte, os critérios deveriam ser puramente presentes e não futuros. Esse é um problema. Embora esse novo critério tenha sido quase universal, não faltaram nem faltam vozes dissidentes. Eis alguns problemas, e são muitos. Primeiro, não há apenas um, mas dezenas de diferentes conjuntos de critérios usados para a certificação da morte cerebral, cada um menos exigente que o outro. Segundo Paul Byrne, um paciente poderia ser considerado cerebralmente morto usando um conjunto de critérios, mas vivo usando outro conjunto. Que absurdo! Como é que você pode estar morto segundo um ponto de vista e vivo segundo outro ponto de vista? A morte é uma realidade objetiva. Não é uma questão de gosto. Gosto não se discute, mas a morte se discute sim. Não pode haver essa variação. Quando a incisão é feita sobre o paciente cerebralmente morto, a fim de extrair-lhe os órgãos, frequentemente o cadáver reage movendo-se, franzindo o rosto e contorcendo-se, a menos que previamente seja aplicada uma droga paralisante. Paralisante, hein? Não é comum aplicar uma droga anestésica. Você paralisa o cadáver porque você está convicto de que ele é um cadáver mal educado, porque devia estar quietinho, mas está se movimentando, para ele ficar parado, mas você está com certeza que ele não está sentindo nada. Então basta paralisar, não precisa anestesiar. Sim. Mesmo paralisado, sua pressão sanguínea e seu ritmo cardíaco crescem dramaticamente. Segundo Byrne, o coração continua batendo até que o cirurgião o pare, imediatamente antes de extraí-lo. Imagine que carnificina, a pessoa está lá, numa UTI, só que já foi declarada morta. Então, antes, todo o esforço médico era para manter a pessoa viva. Agora, o esforço médico é para extrair os órgãos frescos, o mais rápido possível. Vamos arrancar aqui os rins, o fígado, os pulmões e, por último, o coração. Agora vamos congelar e levar para um outro lugar, onde ele poderá ser transplantado em organismo hospedeiro e torcer para que dê certo. Os que não aceitam o critério de morte cerebral, e são muitos, afirmam que existe uma indústria de captação de órgãos, cada vez mais frescos, e órgãos frescos só de gente viva. E por isso a necessidade de você falsificar a morte, dizendo que está morto quem ainda está vivo. E assim você consegue órgãos de, entre aspas, qualidade, capazes de funcionar em outros pacientes, nos quais eles forem transplantados. Se a mãe está morta, como ela consegue ainda conservar a vida do neném que está dentro dela? No mínimo, você tem que ficar desconfiado. Esse critério não é seguro. Se não é seguro, é o suficiente para você não adotá-lo. Porque quando se trata de uma questão de vida ou morte, quando você está diante do perigo de cometer um homicídio, em vez de cometer um ato de caridade, retirar órgãos de um cadáver para dar para um organismo vivo, você tem que tomar todo cuidado.
Não pode usar uma opinião apenas provável, tem que usar uma opinião certa. Ou seja, somente diante da certeza moral de que o indivíduo está morto, é lícito remover tais órgãos para fins de transplante. A julgar pelos fatos relatados acima, estamos muito longe de ter a certeza moral de que alguém morreu porque seu encéfalo deixou de funcionar. Ou seja, que conclusão vocês tirariam da questão de doação de órgãos vitais? Uma delas seria você não aceitar ser doador de órgãos, declarando isto na sua carteira de identidade, porque você não sabe o que vão fazer com você depois de morto. Depois de morto, poderiam fazer muita coisa, mas na iminência de morrer, né? É muito louvável o gesto de doar órgãos, mas você tem que doar depois de morto, se os órgãos são vitais. Nem sequer com o seu consentimento alguém pode matar você com boa intenção. Você não pode autorizar um homicídio para salvar uma pessoa, não pode. A menos que você esteja doando órgãos que possam ser doados sem a sua morte, como é o caso do rim, como é o caso das córneas. Quando você vai doar órgãos que são vitais, atualmente a solução é não doar. O transplante não é a última palavra em medicina. Muito melhor do que o transplante seria a terapia celular, com células-tronco adultas. Aquelas células-tronco que, como cartas coringa, elas passam a desempenhar a função de qualquer outro tipo de célula do organismo. Essa é uma terapia regenerativa que, se for investida, se for melhorada através de pesquisas, ela tiraria muita gente da fila de transplante. Transplantados, repito, só conseguem viver à custa de imunossupressores. E imunossupressores diminuem a imunologia da pessoa, torna mais suscetível a doenças.